Essa palavra não é só para os parentes que estão aqui, mas é para os encontristas também. Se quiser sentar no chão, pode ficar à vontade. Sejam livres. Essa é a palavra de Deus. E que essa noite o nosso coração esteja receptivo para essa palavra. Os nossos ouvidos estejam atentos para essa palavra. Amém? Quando a gente estava na sexta-feira indo para o encontro, a gente ia para o encontro, o Felipe iria ministrar ali na abertura do encontro, e ele falou: eu preciso de uma pessoa para pregar domingo à noite. E eu disse logo: eu não posso, que eu vou passar 3 dias no encontro, vou ministrar, tanta coisa que vai acontecer, estou com a garganta doendo, mas eu disse logo assim: eu não posso ministrar domingo. Manda a pastora Cida domingo à noite. E aí, quando eu fui para o quarto orar pelo encontro, na hora o Senhor me deu um tema. Aí você fala: Senhor, eu não acredito. Porque eu disse para o Felipe: eu não tenho palavra nenhuma. E eu não tinha palavra nenhuma mesmo para ministrar. E o Senhor foi e me deu um tema. E Ele disse assim: é isso que eu quero que as pessoas revejam nesse tempo. E o tema da palavra essa noite é muralhas ou muros caídos. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Muralhas ou muros caídos? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então eu entendo que quando o Senhor libera uma palavra, é porque Ele está nos dando uma direção. Amém? E talvez essa palavra, ela possa ser resposta para você, para aquilo que você precisa fazer nesse tempo. Então eu queria pedir que você não se distraia, mas que você preste bastante atenção. Você pode abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 6. Aqui é de graça, da glória a Deus, viu? Josué capítulo 6. Muralhas ou muros caídos? Qual a vontade de Deus? Muralhas ou muros caídos? Josué capítulo 6. Enquanto você abre, eu queria agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela rica oportunidade de ministrar uma palavra tão verdadeira e tão viva em um tempo como esse, Jesus. Pai, que eu sei que a Tua palavra ela não volta vazia, mas que o Teu Espírito Santo agora fale no particular de cada um que está aqui. Basta uma palavra para uma história ser mudada, Jesus. E nós queremos que essa palavra seja chave na nossa vida, no nome de Jesus. Josué capítulo 6, verso 1, diz assim a palavra de Deus, preste atenção. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocaram as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina,
todo o povo gritara com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia, e os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Amém? Olha que interessante. O Senhor deu algo na mão de Josué, no versículo 2 diz assim: então disse o Senhor a Josué: o Senhor disse a Josué, que tinha dado na mão de Josué Jericó. Olha que interessante, o Senhor deu a Josué Jericó. Você já recebeu uma palavra ou uma bênção que você teve dificuldade de chegar até lá para buscar? Já? Pois é, foi assim com Josué. Josué recebeu do Senhor essa palavra de que o Senhor tinha dado na mão dele Jericó. Só que existiam muralhas e ele não conseguia tomar posse daquele lugar. E a palavra de Deus fala que o Senhor conduziu Josué de como é que ele iria fazer para tomar posse daquilo que o Senhor tinha dado a ele. Que seria fazer com que as muralhas caíssem, para que ele tomasse posse do local que o Senhor tinha dado a eles. Amém? Então, para tomar posse daquilo que o próprio Deus deu a eles, eles tiveram que derrubar as muralhas, de acordo com as instruções do próprio Deus. Se você ainda não enfrentou muralhas, em algum momento você vai enfrentar na sua vida, ou talvez você esteja enfrentando. Interessante, como é que pode ser algo que o Senhor deu para ele? Por que que teve muralhas no meio do caminho? Sempre, quando a gente for viver um propósito, ou quando a gente for tomar posse de algo que o Senhor nos concedeu, o diabo sempre vai colocar muralhas para cercar o que não é direito dele. Amém? E para a gente tomar posse daquilo que é direito nosso, as muralhas precisam cair. Amém? Eu queria ler um novo texto com você. Abra em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. A partir do verso 4 diz assim. Verso 3, vamos ler a partir do verso 3, diz assim: e disseram-me os restantes, que restaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei,
e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Por que eu li Neemias? A gente viu ali na história de Josué, que Josué recebeu uma palavra para tomar posse, para conquistar um lugar que o Senhor, no mundo espiritual, sobre a vida dele. E para ele tomar posse daquilo, muralhas precisavam cair. Mas aqui na história de Neemias, é diferente. Os muros já existiam para proteger Jerusalém. A promessa ali já tinha se cumprido, o Senhor já tinha resgatado o povo. Só que o que acontece? O povo peca, e através do pecado do povo, os muros caem. Os muros que protegiam a cidade de Deus caem por causa do pecado do povo. Eles não precisavam conquistar o lugar, porque eles já tinham conquistado. Eles já estavam guardados. Deus já tinha entregado a bênção na mão deles. Só que por causa do pecado, da injustiça, da prostituição, da corrupção, de repente ele decide reconstruir os muros. Ele fala: Senhor, se tiver um povo que teme de novo ao Senhor, se tiver um povo que reverencia o Senhor disse que guardaria esse povo. E ele faz isso, ele se arrepende, e a palavra de Deus diz que ele convoca o povo ao arrependimento, à santificação, e começa a reconstrução dos muros. Amém? Dos muros que iriam rodear a cidade e proteger a cidade como ela era protegida. Posso escutar um amém? Glória a Deus. Então aqui, nas duas histórias, nós vemos o inimigo agindo. Na história de Josué, para tomar Jericó, as muralhas precisavam cair. Amém? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas na história de Neemias, não eram as muralhas que precisavam cair. Os muros precisavam ser reconstruídos. Porque essa era a vontade de Deus. E eles estavam com os muros caídos por culpa deles mesmos. Eles entregaram tudo aquilo para o inimigo por causa do seu pecado. Deixa eu te dizer algo. Deus não tem problema com reconstrução.
Deus não tem problema com realinhamento. Deus não tem problema de começar tudo de novo. Deus não tem problema com isso. Amém? Deus não tem problema com isso. Quem tem problema somos nós. E aqui nessa igreja hoje, existe esses dois tipos de povos. Aqueles que olham para a promessa, que olham para o lugar que tem que alcançar, que olham para o lugar que o Senhor já prometeu. Mas eles olham e começam a ver que existem muralhas malignas. E eles ficam só olhando. Mas eles não rodeiam a muralha até a muralha cair para tomar posse daquilo que é direito deles. E existe o segundo povo, que é o povo que tinha os muros levantados, mas que decidiu se moldar ao mundo. E esse se moldar ao mundo fez com que os muros começassem a cair. E eu quero te dizer essa noite que Deus não quer uma geração de muros caídos. Deus não quer uma geração de muros caídos. Amém? Mas Deus quer uma geração que se posiciona até as muralhas caírem ao chão. Graças a Deus que sempre vai existir Josué e Neemias. Amém? Sempre vai existir Josué e Neemias. Porque Deus criou o homem para cooperar. Amém? Deus criou o homem para cooperar. Glória a Deus. E a gente precisa entender isso. Deus não quer uma geração de muros caídos. Por que que a gente não tem derrubado muralhas? E por que que os muros têm permanecido caídos? O que que um muro representa? Uma proteção. O que que um muro representa? O que que o muro representa? Uma proteção. Glória a Deus. Eu vou te dizer por que que os muros, eles têm caído. Eles têm ido ao chão. Porque você sonhou tanto com um casamento, aí você casou. O que que protege um casamento? O que que protege um casamento? O que protege um casamento é você ficar no lugar apropriado. Amém? Porque o casamento em si, ele já é protegido porque ele é criação de Deus. Amém? Quanto mais próximo de Deus, mais próximo o casal não está um do outro. Quem protege o casamento é o homem e a mulher. Como? Cada um fazendo o seu papel, cada um estando na sua função, cada um obedecendo essa palavra que não mente. É isso que protege o casamento. É isso que faz com que os muros de proteção fiquem em volta de você. Sabe por que que os muros começam a cair? Porque Deus te deu uma família. E aí, em vez de cuidar da família, você adultera. Em vez de cuidar da família, você se torna infiel. Em vez de amar a esposa, você não ama a esposa. Em vez de amar o esposo, você é rixosa. Em vez de cuidar da casa, não cuida. Aí os muros começam a cair. Por quê? Porque o diabo tem legalidade. Porque aonde não tem obediência, tem rebelião. Aonde não se obedece, o diabo tem livre-arbítrio para passear. Simplesmente. Sabe por que os muros caem? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não podem ser abalados. Quando você deixa de confiar no Senhor, os muros caem. Porque a tua confiança no Senhor é que protege você. É que faz com que uma das colunas fiquem de pé.
E aí você deixa de confiar no Senhor. Porque está demorando, você vai fazendo do seu jeito. E aí sabe o que acontece? Os muros começam a cair. Porque a confiança protege. A confiança é um muro de proteção. Amém? Aí, sabe o que acontece? Você começa a ter muito problema, muita decepção, e você começa a abandonar a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí sabe o que acontece? O muro começa a cair. Por isso que nós temos sido uma geração de muros caídos. Sabe por quê? Porque você deixou de amar o seu filho. Porque você deixou de amar a sua casa. Porque você deixou de amar essa casa que é a igreja do Senhor. Por isso que os muros têm caído. Deus não é amor? Então o amor sempre vence. Amém? Não, pastora, eu não deixei de amar o meu filho, eu só não aceitei o pecado dele. O seu filho e a sua filha é maior do que o pecado deles. Amem eles. Amem eles. Amém? Porque a palavra de Deus diz que a benignidade do Senhor que nos conduz ao caminho. O bem que Deus faz, a bondade de Deus que nos conduz ao caminho. Quando você ama o seu filho, você está fazendo um bem. Deus vai conduzir o caminho. Amém? Agora você deixa de amar, não, porque eu não aceito, porque eu não vou suportar isso, porque eu não sei o quê. E aí o que acontece? Aí os muros caem. Por quê? Porque você colocou o pecado acima do amor. O seu filho, a sua filha, é maior do que o pecado que eles têm cometido até aqui. Ame os seus filhos. Pastora, mas levantou uma muralha. O seu filho é Jericó. Rodeie essa muralha até essa muralha cair. Tome posse de novo da vida dele. Como? Fale menos e coloque o joelho no chão. Está falando demais. E está orando pouco. Oração move os céus. Amém? Glória a Deus. Deus não quer uma geração de muros caídos. Amém? E Neemias, simplesmente ele fala isso. O povo escolheu desonrar a Deus. Escolheu a ansiedade, escolheu a inveja, escolheu o ódio. E por isso os muros caíram. Mas Deus não tem problema com reconstrução. Amém? Deus também não quer uma geração que vai no profeta todos os dias. Não, eu preciso saber o que Deus tem para mim. Não, eu quero saber o que Deus tem para o meu futuro. Eu quero saber quando esse problema acabar, o que vai acontecer. Aí Deus fala o que vai acontecer. Deus fala o que vai acontecer. Mas para que você quer saber o que vai acontecer, se você não está disposto a derrubar nenhuma muralha? Inclusive, a muralha de você ter que orar todos os dias. E não só orar quando precisa de alguma coisa. Porque essa é a geração que a gente vive. Quando eu estou com problema, eu jejuo. Quando eu estou com problema, eu faço propósito. Quando eu estou com isso, não, está muito difícil as coisas nesse trabalho. Aí eu mesmo fecho a porta do trabalho, saio, e quando surgir outro trabalho, eu vou trabalhar. Uma geração que não tem resistência. É essa geração. Só que a gente fala que o nosso Deus é torre forte. Que o nosso Deus é soberano. Que eu vou construir a minha vida em ti.
Tem problema que você quer sair e Deus não disse que é para tu sair agora. Ah, quer dizer que Deus quer que eu fique no problema? Não, quer dizer que se você não tiver certos tipos de problema, você não amadurece nunca. Você não amadurece nunca. E a gente fala que serve a um Deus tão grande, e olha para a muralha, e não pode dizer, ergue-te, sai da minha frente. Muralhas cairão. A gente não canta? Eu vou construir a minha vida em ti, Senhor. Não é assim? Então essa noite, eu queria como derrubar muralhas e reconquistar territórios. Como reconstruir muros em uma geração cansada. Eu queria dizer a primeira coisa, para a gente derrubar muralhas e para a gente reconstruir muros. Se você estiver anotando, eu queria que você anotasse. A primeira coisa, para a gente derrubar muralhas e reconstruir muros. Porque essa noite tem gente aqui que vai precisar decidir que tipo de povo você tem sido. E o que você precisa fazer. A primeira coisa para você derrubar muralhas e reconstruir muros chama-se a presença e o arrependimento. A presença e o arrependimento. Eu não vou ler mais. O livro de Josué que a gente leu fala que antes deles rodearem para as muralhas caírem, eles mandaram espiar a terra. Não foi? Só que eles não foram assim, vamos lá espiar a terra e derrubar. Não. A palavra de Deus diz que eles fizeram um círculo em volta da terra que eles iriam conquistar. Mas eles levaram a arca da aliança. Eles levaram o quê? Eles levaram o quê, gente? Eles levaram a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Eles só foram espiar a terra sem falar nada. E eles levaram a presença de Deus para fazer um círculo por onde eles iriam passar. Amém? Olha só o que eles fizeram. Antes de fisicamente se mover, eles se moveram espiritualmente. Eles levaram a presença, a arca da aliança, rodearam ali, espiaram a terra, depois voltaram ali para falar o que estava acontecendo. Todo o tempo levavam a arca da aliança. Amém? Antes de se mover no físico, tem gente que acorda na segunda-feira, e eu sei que muitas vezes a gente faz isso. A partir dessa semana vai ser diferente, eu vou mudar a minha vida. Aí você vai com toda a força. Não, a partir dessa semana, fulano não vai mais falar isso comigo. A partir dessa semana, essa casa agora vai ficar em ordem. A partir dessa semana, eu vou colocar essas crianças tudo em disciplina. A partir dessa semana, as coisas vão ser diferentes aqui nessa casa. E aí você vai na força do seu braço. Você já viu algum exército que vai para uma guerra, para uma batalha, não ter disciplina todos os dias? Não ter treinamento? Por que que tem tanta gente com depressão e com ansiedade? Por quê? Você vai na força do seu braço, no meio do caminho você cansa. Até quando você faz as coisas para Deus, do seu jeito, na força do seu braço, no meio do caminho você cansa. Amém? O que eles fizeram primeiro? Eles moveram no mundo espiritual. Eles foram espiar a terra com a arca da aliança. Antes, você tomou uma decisão. O que a palavra de Deus diz em Provérbios? Dedica ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Não é para tu ir colocar o plano em prática e quando tu vê que está tudo dando errado, tu falar, Senhor, cuida desse plano, Senhor. Não, é pegar primeiro o plano. Que plano? Hoje eu vou ter uma conversa muito séria com meu filho.
Aí sabe o que você faz? Traz primeiro a presença. Deus, eu vou ter uma conversa séria com esse menino. E eu te peço que o teu espírito, que convence de toda a verdade, de todo o pecado, quando eu for falar com ele, já esteja convencendo ele. Cala todas as outras vozes, para que ele não veja eu uma mãe chata e insuportável. Mas que ele seja convencido daquilo que vai sair da minha boca. Isso é se mover no espiritual antes de chegar no físico. Antes de falar, senta aqui menino, agora tu vai me obedecer, tu pensa que tu está falando com quem? Ele vai ouvir você. Amém? Agora se ele vai obedecer é outra coisa. Então, o que você vê? Que para derrubar muralhas, a primeira coisa, eu entro para marchar, mas carregando a presença de Deus. Amém? Primeiro eu movo no espiritual. A segunda coisa, para mim reconstruir muros, eu preciso ir para o arrependimento. O que Neemias fez? Neemias, ele foi até o Senhor e ele se arrependeu. Como aquele povo tinha pecado. Senhor, nós pecamos, nós transgredimos, mas Pai, nós estamos dispostos a mudar a rota. Se tiver alguns que temem ao Senhor, permita a reconstrução desses muros. Talvez você tenha errado até aqui. Eu sei que o pessoal que foi para o encontro com Deus, eu sei que lá o Senhor alinhou muita coisa na mente de vocês, não é verdade? Aí você sai de lá e você fica assim, agora como é que vai ser? Eu preciso conversar com a minha mãe coisas que eu guardava, porque é verdade. Eu preciso pedir perdão, porque é verdade. Eu preciso declarar algo para a minha família, que a minha família não sabia. Por onde eu vou começar? Os que foram para o encontro, a partir de amanhã, que é segunda-feira, é o dia mais importante da vida de vocês. O que vocês vão fazer com esse encontro que vocês tiveram com Deus? O que vocês vão fazer? Vão ficar falando a semana toda que o encontro é tremendo? E a família de vocês irão ver esse tremendo de Deus na vida de vocês quando? Porque o Deus tremendo, ele vira tremendo, é na segunda-feira que a gente não está dentro da igreja. Mas a gente está dentro de casa. Mas a gente está no nosso trabalho. É quando você falava palavras torpes e você deixa de falar palavras torpes. É quando você manipulava e você cede, você humilha a sua carne. E começa a dizer, a partir de hoje eu não manipulo mais ninguém. Eu não roubo mais ninguém. Eu vou pedir perdão para o meu pai. Mas o meu pai que tem a responsabilidade. Sabe quem tem a responsabilidade de pedir perdão? Quem tem consciência primeiro. É esse que tem que pedir perdão primeiro. Amém? Glória a Deus. Então, se arrependeu, igual Neemias, na segunda-feira começa a reconstruir os muros que estão caídos dentro da sua casa. Começa a reconstruir os muros de relacionamentos que estão caídos. Eu não estou falando de relacionamentos que você não tem mais que ter. Porque tem relacionamento que você tem que jogar na lata do lixo mesmo. Mas eu estou falando de um relacionamento com a sua casa, com a sua família, com o seu filho. Com o seu chefe, com o meu chefe, não. Toda autoridade é instituída por Deus. Se você não quer se submeter a essa autoridade, saia de lá. Mas não fique lá como rebelde. Ore pelo seu chefe. Abençoe o lugar que você trabalha. Amém? Porque o encontro com Deus não é tremendo? É. Por quê? Porque Ele transforma as pessoas. Amém? Ele transforma as pessoas. Ele nos torna uma nova criatura. Posso escutar um amém? Glória a Deus. E Deus ama a reconstrução. Deus ama a reconstrução. Quando você pede perdão, você começa a reconstruir.
Amém? Romanos 2,4 vai dizer assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A bondade de Deus te conduz ao caminho. Amém? Glória a Deus. Para a gente ir para o segundo ponto. Entenda algo. A palavra de Deus diz em Isaías que a unção despedaça todo jugo. O que é a unção? Presença de Deus. Presença de Deus. Deus é amor. Então a presença de Deus atrai o amor de Deus que muda ambientes. Amém? A primeira maneira para você derrubar muralhas e reconstruir muros, carregar a presença de Deus e se arrepender. A segunda maneira para a gente terminar aqui é quando chega a segunda-feira. A segunda maneira para você derrubar muralhas é colocar a mão na obra. Se o seu coração já se alinhou, não, meu coração está alinhado. O que eu tenho que fazer? Eu preciso caminhar. Se o meu coração está alinhado, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a mão na obra. Eu preciso fazer alguma coisa. Amém? Porque se você sabe o que você tem que fazer, por que você está clamando a Deus em vez de marchar? Se você sabe o que você tem que fazer, por que você está clamando a Deus em vez de marchar? Neemias, ele orou ao Senhor, pedindo perdão, se arrependendo, mas depois, lembrando da aliança do Senhor, mas depois ele levantou e ele foi fazer o quê? Foi lá falar com o povo: se santifiquem, orem, jejuem, porque daqui a tantos dias nós vamos começar a reconstrução do muro. E não liguem para o inimigo que está olhando, porque Deus é conosco. O inimigo, ele vai só olhar para intimidar, mas Deus é conosco. A segunda maneira para você derrubar muralhas e reconstruir, se o seu coração está alinhado, você tem que pensar o que você vai fazer na segunda-feira. Como é que você vai marchar em cima daquilo que precisa ser reconstruído na sua vida? Se é um relacionamento familiar, comece a colocar a mesa na sua casa, comece a conversar com seus filhos. O que você vai fazer de diferente para reconstruir os muros? Porque muros levantados não são as fotos perfeitas que aparecem no Instagram. Que você vê hoje uma foto perfeita e amanhã você vê uma separação. Mas, meu Deus, separou como? Se ontem estava na festa tal. É porque o mundo vive de aparência. Mas a câmera de Deus, ela não apaga dentro da sua casa. É 24 horas ligada. Se preocupe com essa câmera. Não com aquela que fica passando na internet todos os dias. Amém? Então, a segunda maneira para você derrubar muralhas e reconstruir muros é você alinhou o seu coração, coloque a mão na obra. Decida hoje o que você vai fazer. Deixa eu falar algo para você. Quando eu aceitei Jesus e eu tive esse encontro com o Senhor, porque o meu encontro com Deus foi muito depois do tempo que eu aceitei Jesus. E eu tive a oportunidade de me perder e parar em uma conferência. Eu me perdi e o único lugar que eu tinha para entrar era uma conferência em Goiânia. E eu fui para essa conferência. E eu entrei nessa conferência para esperar uma prima que estava nessa conferência. E olha como Deus faz. Deus me pegou nessa conferência. Eu tive um encontro real com o Senhor nessa conferência, que supostamente eu entrei para esperar uma pessoa. Mas naquele dia o Senhor me chamou, falou do chamado que Ele tinha para a minha vida. E ali eu pedi perdão para o Senhor, alinhei o meu coração. E eu disse para o Senhor assim: amanhã
amanhã vai acordar outra Regina. E foi isso que eu fiz. Eu saí da cidade de Goiânia, eu vim para a minha cidade. E eu falei para minha família que eu tinha aceitado Jesus. E que a partir daquele dia eu ia largar muitas coisas. Porque eu tinha escolhido outro caminho para a minha vida. Outro caminho. E foi exatamente assim. Eu aceitei em um dia, no outro dia eu fiz renúncias de anos da minha vida. Renúncias de anos mesmo. Renúncias de cargos, renúncias de anos. Porque eu tomei a decisão de seguir um caminho. De reconstruir muros de identidade, de posicionamento, do sentido que eu queria para a minha vida a partir daquele momento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se eu tivesse, não, vou esperar uma semana, talvez eu não estaria aqui. Do dia que eu aceitei Jesus, até hoje, eu sou a mesma pessoa. Regina Souza da Cruz. Amém? Não me desviei, nunca na minha vida, graças a Deus. Mas muralhas, meu Deus. Parece que todos os demônios querem me bater. Só quem caminha comigo sabe. Amém? Mas quem caminha comigo sabe também que eu não dou um passo para trás. Amém? Porque ele tem que sair no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. A única oportunidade que nós temos é hoje. Nós estamos vivendo em um tempo. As pessoas ficam vendo as pesquisas. Ontem eu vi saindo tantas pesquisas. Tantas pesquisas. Aumentou o número de depressão, aumentou o número de suicídio, aumentou o número de ansiedade, aumentou. Gente, isso é culpa minha e sua. Porque quem trai as pessoas somos nós. Quem machuca as pessoas somos nós. Quem não pede perdão para as pessoas somos nós. Quem não ajuda as pessoas somos nós. E Jesus vai voltar e a gente fala: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja. Nós estamos chamando Jesus para buscar uma igreja que não está preparada para subir. Não está preparada para subir. Credo, pastora, 2023, gente com 20 anos, que não ora, que o pecado é porque não ora. Esse é o pecado. E eu não estou falando, porque a senhora é a mulher da oração. Não, gente, a gente tem que ler palavra. Amém? Você se arrependeu. Você pediu uma família. O que Deus tem entregado nas suas mãos? Coloque muros de proteção. E se esses muros caírem, o erro é seu, não adianta você falar: não, eu reconheço que eu sou culpado. Deixa eu te falar. A culpa, o sentimento de culpa, não é algo de Deus sobre a sua vida. Não é algo de Deus. Se você sente culpa, isso não é de Deus. Não, pastora, mas eu sei que eu sou culpado. Arrependei-vos. O que o Senhor fala? Arrependei-vos, vai e não peque mais. Quando o Senhor colocou a mesa da ceia, o que Ele falou? Examine o homem a si mesmo. Não é para o homem ver pecado e falar assim: não, eu não posso ceiar porque eu estou em pecado. Não é isso que Deus quer. Sabe o que Deus quer? Senhor, eu amo a tua presença, então eu me arrependo do meu pecado, eu largo esse pecado hoje, eu vou ceiar contigo. A culpa, o sentimento de culpa não é de Deus, é de Satanás. Amém? Porque Deus em todo o tempo nos chama para uma liberdade. Seja livre. Então, se você está no grupo de pessoas que Deus te entregou família, Deus te entregou emprego, Deus te entregou promessas, ministério, coisas, e você sabe que os muros estão caídos, porque você não tem feito nada, porque você não tem se posicionado, porque você não tem assumido sua posição de homem, sua posição de filho, sua posição de esposa, sua posição de mulher simplesmente, sua posição de homem.
Não é para você ficar se culpando. Amém? Porque às vezes você pensa, não, eu vou colocar uma mesa bonita. O que adianta colocar uma mesa bonita e falar besteira todos os dias? É melhor deixar a mesa feia mesmo. Porque não é isso. É o que entra aqui, ó, que vai ferindo a alma e afastando as pessoas. E quem tem que dizer isso para vocês, somos nós que somos pastores. Amém? Porque é pastor que cuida de ovelha. E eu preciso dizer a verdade para você. Está perdendo o seu filho, porque está com mágoa no coração. É o seu filho. Amém? Tome posse do território de volta. Quando ele sair de casa, diga: Satanás, ele não é teu. Porque ele é sangue do meu sangue, não do seu sangue. Você não pagou um preço por esse menino. Em vez de ficar jogando palavras, os maiores traumas, e eu estou falando porque eu cuido de gente. Os maiores traumas das pessoas é falta de maternidade, é paternidade, é abandono, é orfandade, é o pai, é a mãe que diz. Eu sei que a gente às vezes viveu o tempo da ignorância. E hoje é uma oportunidade que Deus está dizendo assim, ó, pega esse tijolo, pega esse cimento, e eu estou te dando a oportunidade, reconstrói. Porque você está vivo. Amém? Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração essa noite. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Coloque a mão sobre o seu coração essa noite. E eu queria que você refletisse em que grupo você está. Aquele que precisa derrubar muralhas. E não tem pagado preço, não tem se posicionado. Ou se você está do lado do grupo de pessoas que precisa reconstruir muros. Eu queria que nesse momento você colocasse diante de Deus. Coloque sua vida diante de Deus. O que você precisa fazer? Se você está olhando para a muralha, mas você não tem coragem de enfrentar essa muralha, você vai colocar diante de Deus: Deus, eu preciso mais da tua presença, eu preciso me consagrar mais, eu preciso buscar mais, porque aquela muralha vai ter que cair. Às vezes essa muralha está dentro da sua casa, e você está acomodado. Ou então, às vezes você é essa pessoa: pastora, os muros estão todos caídos, eu estou sem proteção. Eu quero dizer que essa noite, Deus está fazendo um alinhamento nesse lugar. E histórias serão mudadas de famílias e pessoas aqui nesse lugar. Você pode fechar os seus olhos enquanto o louvor vai cantar. Enquanto o louvor vai cantar, eu queria que você colocasse diante do Senhor a sua vida e você falasse qual vai ser o seu posicionamento. Se você quer derrubar muralhas e reconstruir muros, você vai ter que pedir a presença e se arrepender essa noite. E sair daqui tomando um posicionamento. Ore ao Senhor essa noite. Ore ao Senhor esse tempo.